Quando você vai dar um feedback, principalmente o feedback corretivo, é com a intenção de que a pessoa melhore e não com a intenção de fazer uma crítica. O feedback como crítica é a pior coisa que existe. Aliás, muitas pessoas têm preconceito sobre feedback porque elas associam o feedback a uma crítica, porque a maioria das pessoas que não tem a habilidade de dar um feedback de forma adequada acaba fazendo uma crítica sem nenhuma possibilidade da pessoa ou entender o como fazer diferente ou melhorar o seu comportamento. É o que a gente chama de feedback ineficaz, feedback que não é eficiente. Quer dizer, você não dá para a pessoa uma sugestão de melhora, você só critica o comportamento dela. Quando você dá um feedback corretivo, você aponta o que você, usando o teu senso crítico, identificou que a pessoa tem que melhorar e aponta a possibilidade dela melhorar. Às vezes de uma forma através de perguntas e deixando a pessoa pensar, quando é, por exemplo, uma questão de relacionamento pessoal ou familiar, ou às vezes indicando o caminho, como é o caso dentro do mundo corporativo. A pessoa tem um procedimento a seguir e ela tem dificuldade de seguir aquele procedimento. Ela tem determinadas competências que ela tem que se utilizar para fazer o trabalho dela e ela acaba negligenciando em algumas competências. Então você vai ter que dar um feedback assertivo e diretivo, porque ela precisa resolver aquele problema. Então, desenvolver essa capacidade, desenvolver essa habilidade, capacidade você tem, todos nós temos, mas desenvolver essa habilidade demanda o quê? Demanda primeiro conhecer a teoria sobre feedback. Demanda primeiro ter um pensamento positivista em relação aos contextos que você vive, querendo que as pessoas melhorem. Então você olha para a pessoa e se pergunta, o que eu posso identificar que essa pessoa pode melhorar nesse comportamento, nesse processo? É usar o que eu chamo e gosto de chamar de senso crítico. Não é ser crítico, é ter o senso crítico. Olhar para alguma coisa e se perguntar o que pode ser melhorado. Então eu venho falando, esses encontros que a gente tem tendo, eu venho falando bastante sobre isso. E hoje eu quero falar de uma tarefa bastante difícil, né? As pessoas entendem isso como difícil e as pessoas às vezes dificultam essa tarefa porque tem receio de magoar, tem receio de falar. Às vezes a pessoa não fala de jeito nenhum e o processo piora, porque quando a pessoa tem um comportamento inadequado e você não fala, ela não sabe às vezes que tem um comportamento inadequado naquele contexto, naquela situação. E você não fala por quê? Eu não quero magoar a pessoa, eu não quero me indispor com a pessoa. É que você tem medo de se tornar uma pessoa crítica. Mas se você souber a técnica de como agir, embora essa tarefa seja difícil, seja delicada, com a boa técnica você consegue resolver. E isso é uma ferramenta que você usa para corrigir comportamentos. Sem usar essa ferramenta, que é usar o senso crítico para dar o feedback corretivo, você não ajuda as pessoas a melhorarem. Miranda, mas se o feedback corretivo não funcionar? Às vezes ele não funciona mesmo. Sabe, eu costumo dizer que feedback, seja ele corretivo ou seja ele positivo, não é o remédio para todos os males do comportamento das pessoas. Tem pessoas mais resistentes, pessoas menos resistentes. Tem pessoas que exigem de você mais manutenção para que aquilo aconteça e tem pessoas que rapidamente pegam o estalo e vão embora, tá? Então dar esse tipo de feedback realmente é um desafio, gente. Não é fácil. Mas o primeiro momento que você percebe que um comportamento está inadequado, você tem que dar feedback.